prédios forem grudados como são hoje, né? Infelizmente. Certo? Mas com os recursos que aumentam agora, que eu vou explicar como, a tendência é que quem levantar se afaste mais. Ou seja, vai ficar mais ventilado. Certo? Quem conhece o Rio de Janeiro, ou já viu em alguma novela, sei lá, tem aquela área de Copacabana em que os prédios são colados um no outro. Prédios de 8, 10, 12 pavimentos colados. É um inferno. Não ventila nada, é um calor insuportável. Ou então vai na Barra da Tijuca, em que você tem prédios de 25, 30 andares, mas bem afastados um do outro. Eu preferiria morar na Barra. Agora, a altura sozinha também tem que ter seus cuidados, né? Porque você está adensando num único local, você tem mais gente morando, mais problemas. Isso é importante também. Bom, continuando. Aqui alguns exemplos do coeficiente 2, né? Várias possibilidades de construir com o mesmo coeficiente. Ou com o máximo que está proposto, 3. Taxa de ocupação. Veja, imagine que você projeta tudo que foi construído no terreno. Certo? Como se eu amassasse o prédio assim, pronto, ele ocupa uma área no terreno, não é isso? Pronto. Essa área que ele ocupa no terreno, dividido pela área do terreno, é o que se chama taxa de ocupação. É mais ou menos, seria o quê? Seria o percentual do terreno que está sendo coberto, ocupado. Certo? E isso também foi limitado, né? E muda em relação ao plano 2000, cai um pouco aqui, ó. Para vocês, aqui nessa região, cairia para 85%, se a queda é mínima. E na zona de expansão aí cai bastante, né? Cai para 40%. Então, aqui um exemplo de um terreno. O que seria 40% de ocupação? Isso aqui, ó. Você teria que deixar grandes afastamentos lateralmente. Já 85% é isso. Assim você vai ter pequenos afastamentos. Só que, além desse limite, tem os recursos que eu vou falar agora. Então, vocês veem que não é simples, né? Não é, aumenta o gabarito, resolvido. Não é assim, não. Porque tem o coeficiente, tem a taxa de ocupação limitada e tem os recursos para complicar mais ainda. Tá? Vamos falar de recursos. Antes disso, ainda tem essa taxa daqui, ó, que é fundamental. Nenhum cidadão pode pavimentar seu terreno. Infelizmente, se faz, né? Certo? Tem que ter um mínimo de área permeável para que a água de chuva infiltre e não vá para a rua, não sobrecarregue nossos canais, galerias, bueiros e provoque alagamentos. Então, essa área é basicamente a área daquela parte que pode permear, que a água pode infiltrar, dividido pela área total do terreno. Tá? Isso aumentou um pouco a exigência. Tá? No caso da ZAB, que é o caso aqui, dobrou de 5% para 10%. O que significa? Que as áreas de canteiros, jardins, brita, areia, pisos permeáveis, aqueles bloquetes com grama no meio, por exemplo, tem que ser no mínimo 10% do terreno para infiltrar água de chuva, certo? Já na zona de expansão aumentou muito, vai para 30%. Então, o caso de vocês é esse da esquerda aqui, ó. Por exemplo, tem um terreninho como esse, eu teria que deixar uns 2 canteirinhos como esses, por exemplo. Ou menos canteiros maiores, ou mais canteiros menores. O importante é que eu tenho que deixar 10% da área para infiltrar. Certo? É a chamada taxa de permeabilidade. E os recursos? Recuo é afastamento, separação. É a mesma coisa. Então, o recuo é o seguinte: quanto o meu prédio, meu edifício, minha casa, tem que se afastar do muro da frente, do muro lateral e do fundo, certo? São os recursos frontais, laterais e de fundo. Então, essa tabela é muito complexa. Para um leigo não tenho dúvida, certo? Até para a pessoa que conhece, tem que sentar, se debruçar bem para entender. Mas o fato é o seguinte: há um recuo progressivo. Ou seja, quanto mais você levanta o prédio, mais alto, mais tem que se afastar. Eu tentei fazer isso num exemplo aqui, ó. Repare, imagine que essa aqui é uma vista lateral de um prédio, certo? Então veja, aqui tem 3 pavimentos. Esse seria o murinho da frente e aqui o fundo. Então, pela tabela que vocês viram antes, ele vai ter que se afastar 5 metros na frente, se for avenida, ou 3 metros se for rua local. E atrás não precisa se afastar nos 2 primeiros pavimentos. Ele pode encostar no vizinho,
atrás e nos lados. A partir do terceiro, ele tem que se afastar 2 metros. Conforme aumenta a altura, aqui 5 pavimentos, ó, ele tem que se afastar mais. Aqui 2, 2,20, aqui 5,50. Aqui já tem 8 pavimentos, então ele vai se afastar 2,80, 5,80. Aqui 10 pavimentos, 3,20, 6 metros. Então, alguém quer construir 25? Pode, mas vai ter que se afastar muito. Vai ter que se afastar, provavelmente, não fiz o cálculo, mas deve dar uns 8 metros que ele vai ter que se afastar na frente e talvez os 4 no fundo e nos lados. Entendeu? Então, uma coisa está relacionada com a outra. É o que se chama recuo progressivo. Bom, então, o conjunto desses parâmetros é que determina se a gente pode construir pouco ou muito, adensar pouco ou muito. E esses aqui são instrumentos urbanísticos que estão no plano diretor e que procuram fazer cumprir a função social da propriedade, moradia. A ideia é evitar terra ociosa, terra sendo especulada, certo? Terra ganhando valor sem utilização, certo? Então, são vários instrumentos. Eu vou rapidamente passar, eu não trouxe detalhamento deles, mas dá para ligar uma a outra. Reparem qual a ideia. Na cidade, existem terrenos como esse. Terrenos vazios, sem utilização, ou subutilizados, ou seja, pouco utilizados, mas numa região que tem infraestrutura. Tá? Isso aqui no Índio Palentim, isso aí tem infraestrutura. Tem rede de esgoto, tem pavimentação, tem água, luz, tudo. Mas tem um terreno ali não utilizado. Certo? O fim é óbvio, né? O objetivo ali é especulação imobiliária. Ou seja, esperar que ele aumente de preço para um dia ser utilizado. Só que isso aí contraria a função social da propriedade. Se tem terra sobrando e tem demanda de habitação, por exemplo, ou de equipamentos, isso não pode acontecer. Então, essas ferramentas aqui servem para evitar isso. Como funciona? Primeiro, o que é direito de construir? Já falei. É você atingir o coeficiente básico. Se o seu coeficiente é 2, meu direito de construir é o dobro do terreno. Esse é meu direito, adquirido já, se a proposta é vingar com 2, certo? A outorga onerosa é o que se paga se eu quiser ultrapassar esse básico e chegar até o máximo, por exemplo. Aí eu pago uma diferença, certo? Tem a transferência de direito de construir. Vamos supor que eu teria o direito de construir aqui, um terreno aqui. Acontece que ele está numa área, por exemplo, de interesse cultural. Aí não consigo construir, me proíbem. Mas cadê meu direito de construir? Você transfere. O cidadão pode usar esse direito que não conseguiu usar ali e transferir para outro local, para uma outra propriedade que ele tenha. Mas sempre respeitando o coeficiente máximo, né? E a ideia é essa. Eu perdi meu direito de construir aqui, por exemplo, por uma desapropriação, por uma obra, porque foi tombado. Tudo bem, você tem esse direito, passa para outro lugar. Mas sem ultrapassar o máximo lá. E o direito de preempção é uma possibilidade que a prefeitura tem de preferência na compra. Se o cidadão que tiver esse terreno quiser vender, e ele foi declarado de preempção, então a prefeitura tem prioridade. Ele vai ter que vender para a prefeitura primeiro. Se a prefeitura não quiser, não puder, tudo bem. Aí ele abre negociação com outros, terceiros. Isso que se chama direito de preempção. É uma preferência de compra. Eu desconheço se isso já foi aplicado, porque no plano atual já existe esse instrumento, certo? Utilização compulsória. Aí começa. Bom, a prefeitura não fez uso do direito de preempção. O cidadão não constrói, não faz uso do seu direito de construir. O terreno está ali ocioso, subutilizado, certo? Então a prefeitura pode, o plano permite, forçar, obrigar a utilizar. É o que se chama utilização compulsória. Notifica o proprietário, claro que tem que atender umas condições mínimas, né? A área mínima, não é qualquer terreno, não. Imagine, você compra um terreninho de 10 por 20, e a prefeitura vai lhe obrigar a construir? Não, são terrenos grandes, em áreas com infraestrutura. Então, é notificado, o cidadão é notificado, o senhor não está utilizando o terreno tal, portanto se aplica a utilização compulsória. Ele tem um prazo para construir, se não construir, entra o IPTU progressivo, ou seja, aquela alíquota de IPTU, aquele imposto que você paga predial territorial, ele começa, não, é o IPTU progressivo, certo? Ele começa a pagar mais caro cada ano.
E passado um determinado prazo, vem a desapropriação para habitação social ou para equipamentos urbanos. Certo? Tudo bem. Então, isso também não foi utilizado. Está previsto, mas até agora não foi utilizado. Certo? Uma das questões que foi levantada pelo técnico do Ministério das Cidades que esteve essa semana aqui é que, no caso de Aracaju, a proposta é muito baixa. Tá? Na verdade, o valor previsto para o IPTU progressivo é baixo e para o torga onerosa também. Então, não há incentivo para que as pessoas usem, de fato. Tá? Porque, às vezes, eles preferem pagar o torga onerosa, construir mais, ou pagar o IPTU progressivo e manter o terreno sem uso, até quando puderem. Né? Acontece que aqui nem a notificação foi feita ainda, em nenhum terreno. Tá? Mas é um instrumento que consta no plano que já poderia ser utilizado. Entenderam? O objetivo de todos esses instrumentos é um só: fazer com que a terra, o território, os terrenos cumpram sua função social. Moradia, ou serviço, equipamentos urbanos. Evitar gastos públicos com infraestrutura em terrenos que não são utilizados. Basicamente, é o que se chama especulação imobiliária, basicamente, né? Bom, para concluir essa parte, estou terminando também, eu trouxe aqui, até por uma sugestão do técnico do Ministério, algumas, não vou dizer principais, porque teve muitas importantes, interessantes, mas algumas das sugestões que surgiram nas audiências temáticas, essas que ocorreram na OAB nos últimos 30 dias. Primeiro, a necessidade de se criar um órgão municipal para a gestão ambiental. Tá? Isso é recorrente, todo evento, toda audiência sempre se fala nisso. Há uma necessidade urgente da prefeitura criar uma secretaria, órgão de gestão ambiental. Aracaju é a única capital do Brasil que ainda não tem esse órgão. Então, o plano tem que colocar isso. Tá? Segundo, a macrodrenagem é uma prioridade. É fato. Sim, para tentar reduzir o impacto desses alagamentos, desses problemas das chuvas. Né? Agora, só na zona de expansão, eu deixo como interrogação, porque alguém mencionou lá nas discussões que a gente tem que olhar também para a zona norte. Né? Não é só lá na zona de expansão que tem problemas. Então, macrodrenagem, que significa como captar e canalizar as águas de chuva até os rios, até o mar, como fazer isso para evitar as enchentes, alagamentos. Isso é para a cidade toda, especialmente para a zona de expansão e a zona norte também, que sofre com isso. Discutir melhor o coeficiente de aproveitamento, certo? A proposta que está colocada é essa, é 2, com um máximo de 3. E na zona de expansão, um valor muito abaixo, que é 0,4. Então, houve propostas para mais, e houve propostas para menos, e houve sugestão de discutir melhor esse tema, certo? Na verdade, a ideia é a seguinte: alguém pode chegar aqui e dizer, não, eu proponho 1,3. Por quê? Porque gostei desse número. Não pode ser assim, né? Esse número 2, que está já colocado, ele surgiu no processo de revisão de 2005, depois de muita discussão. Não é consenso não, gente. É difícil chegar num consenso aí, porque esse é o coeficiente que determina se você vai poder construir mais e ganhar mais, né? Vendendo apartamentos, casas, etc. Então, é fundamental. Esse aí tem interesses de um lado e do outro e não vai se chegar a consenso. Então, a proposta que vai vingar, seja a que está ou qualquer outra, tem que ser fundamentada. Certo? E é difícil, consenso não vai ter. Não adianta imaginar que vai chegar ao consenso, não vai ter consenso. Aliás, cidade nenhuma chegou, por que Aracaju chegaria? Mas tem que se justificar. Um ganho que já existe, já expliquei, independente do valor que fique no final, é a forma de cálculo. Considerar a área toda construída já é um ganho importante. Vocês têm uma ideia? Eu fiz uns cálculos hoje. Numa casa, tá, a área de circulação, garagem coberta, escadas, hall, etc., chega mais ou menos a 10%, 12%. Mas num prédio pode chegar mais. Porque você tem todas as garagens cobertas, escadas, hall, elevadores. Então pode chegar a 14%, 15%. Significa que a gente ganha isso, porque vai se adensar menos. Certo? Porque essa área vai entrar na conta. Depois, houve vários pedidos para institucionalizar programas de atividade física e saúde na escola. Certo? Na verdade, os representantes da prefeitura colocaram que isso já é feito, mas houve uma insistência de que fique no plano. Porque amanhã chega um outro prefeito e deixa de fazer. Lembrem que o plano não é para um prefeito, é para a cidade. É o prefeito que tem que se submeter ao plano e não o contrário. Então o plano é da cidade. E a gente tem que pensar não em esse ou qualquer outro prefeito.
Tá? Então, se consta no plano, na teoria vai se executar. Aprofundar as diretrizes para infraestrutura e mobilidade urbana. Tá? Como havia a previsão de criar um código de infraestrutura, que infelizmente não saiu, então o plano não faz algumas diretrizes gerais, de macrodrenagem, infraestrutura, mas não aprofunda muito. A questão de mobilidade, existe a possibilidade já concreta da prefeitura contratar um plano diretor de mobilidade. Mobilidade, gente, é transporte, trânsito, circulação de pessoas, acessibilidade de pessoas com algum tipo de deficiência, certo? Tudo isso é mobilidade. Então, há uma perspectiva da prefeitura contratar, no início do próximo ano, um plano diretor de mobilidade, que aliás é obrigação porque o estatuto manda para cidades de mais de 500 mil. Então, o plano estabelece algumas diretrizes que podem ficar como estão ou ser melhoradas, e o plano de mobilidade vai ter que se adequar a essas diretrizes, certo? Outra opção seria trazer todo o problema da mobilidade para dentro do plano diretor, mas aí nós teríamos que esperar um ano e meio dos estudos, né, que vão ser feitos, porque são estudos bem complexos, estudos de trânsito, sabe? Não é fácil não, isso aí é muito complexo, é um assunto muito técnico. Então, o estatuto permite que o plano trate de diretrizes e o plano diretor de mobilidade seja um plano à parte. E por último, algumas sugestões de obras prioritárias e equipamentos públicos, cemitérios, quadras de esportes, que foram feitas durante essas audiências. Quanto ao sistema viário, há um ganho também no plano, porque as larguras das vias novas são maiores que as que estavam previstas na legislação atual. Tá? Aqui coloquei uma comparação, sempre há um aumento na largura, certo? No tamanho das vias. E aqui, algumas vias propostas para essa região aqui, né? Basicamente, as verdes já existem, só que a ideia é que elas permaneçam como vias coletoras, ou seja, se priorize o trânsito um pouco mais fluido, mais rápido nessas vias. E essas de aqui, ó, é uma via de ligação direta do Lamarão ao Bugio. Tem essa via rosa que vocês veem aí, ao redor da Soledade. Aqui está errado, gente. Coloquei Lamarão ao Bugio, mas não é não. É Lamarão à Soledade, está errado. Lamarão à Soledade. Essa via rosa aqui é uma via de contorno por baixo da Soledade. A ideia é conter a invasão ao mangue, que está acontecendo. Isso é fato. Os senhores sabem, moram aqui pertinho, sabem que existem loteamentos que estão atacando, invadindo, ocupando o mangue. Então, isso está aprovado. O mangue só deixa de ser ocupado, atacado, com fiscalização e com obstáculos. E o melhor obstáculo, isso está aprovado, é uma pista, como aconteceu na Cura do Meio, por exemplo. Então, essa é a proposta. Tem também uma ligação aqui, que não é exatamente nessa região, mas muito próximo, né? Que seria a ligação da Avenida Nova Saneamento Norte, lá no 18 do Forte, passando pelo meio do terreno do 28BC, certo? Bom, e uma ligação direta da BR ao Santa Gleide, passando por trás do loteamento Nova Liberdade. Então, as recomendações gerais são essas. A ideia é que os cidadãos participem, perguntem, critiquem, podem elogiar, podem tirar dúvida, hoje ou a qualquer momento, certo? Podem encaminhar ao site da Câmara. Se eu for acionado, eu vou tentar esclarecer as dúvidas na medida que eu puder, lógico, ou vamos procurar ajuda de outros técnicos. O importante é que as pessoas conheçam o plano diretor e contribuam da melhor forma na sua elaboração final. Se possível, justifique a sugestão. Por que você quer essa alteração? Melhor seria até, se você dizer, não, eu quero alterar aquele artigo, não gostei, ou falta isso aqui no plano, insira, certo? Mas nem todo mundo tem essa condição, essa capacidade, de entender, conhecer e propor dessa forma. Então, tudo bem, a sugestão será recebida e a comissão e os vereadores terão o trabalho de transformar isso em propositura de emenda, certo? Leiam o plano diretor. Os senhores acabam de receber em CD, está lá no Diário Oficial. No site vão constar também os mapas, os anexos, as tabelas, os projetos dos códigos, que às vezes complementam o plano. Então, aí você diz, não, mas eu vou ler o plano todo? Não, ninguém leu, gente. É muito complexo, muito extenso. Mas vai que você tem interesse em turismo, ou em habitação social, ou meio ambiente. Então, se debruce nesses temas. De repente, você traz uma contribuição.